Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Daniele Quintanilha, sou sócia da UT Soluções para Empresas Familiares. É um prazer recebê-los nessa noite para debatermos um tema que me é tão especial, que é diálogo, cultura e seus impactos na longevidade das empresas familiares. Para debater esse tema comigo, eu convidei duas pessoas que são muito especiais e que certamente vão trazer boas reflexões para todos nós essa noite. A Crismere Delfino, que é uma pessoa muito querida, parceira nossa da UT já há algum tempo, no programa Próxima Geração. Ela está desde a primeira edição conosco, trazendo muitas contribuições para os nossos herdeiros e para as nossas famílias empresárias. Ela vai abordar o tema cultura aqui conosco. A Mônica Beme, que também é psicóloga, tem uma trajetória super bonita também, assessorando empresas familiares, né, famílias empresárias nesse contexto. Ela é uma grande facilitadora de diálogos, por isso que vai trazer esse tema aqui hoje à noite conosco. Ela também é mentora do programa Próxima Geração. Venho falando bastante desse programa porque, na verdade, essa webinar ela é promovida pelo programa Próxima Geração e que eu vou compartilhar um pouquinho com vocês um vídeo rapidamente e, ao final, eu vou explicar um pouquinho sobre esse programa tão especial. Eu aprendi várias ferramentas de gestão. A teoria e como praticar já logo no mesmo dia. Todo mundo aqui virou amigo. Eu aprendi muito a lidar com pessoas. Será que esses herdeiros de empresas familiares, de fato, eles estão se preparando para o futuro das empresas da família deles? Trabalhar como funcionária mesmo dos outros, da pessoa, tem feito grande diferença assim, na minha vida. É sensacional, você volta outra pessoa para os seus negócios. Eu consegui me ver diretamente ali, aplicando isso na empresa, algumas coisas que eu vi também que eu estava fazendo da forma errada. Olhar para uma determinada situação e conseguir enxergar de fato o real problema a ser discutido, a ser tratado. Ferramentas que a gente utilizou, a gente vai poder replicar nos atos do dia a dia, nos projetos do dia a dia, para conseguir atingir os objetivos futuros, as metas que a gente tem traçado, tanto do lado pessoal quanto do lado profissional. Trabalhar em uma outra empresa é extremamente importante, porque isso te dá uma visão dentro de uma outra cultura, onde você não é visto como filho do dono.
E assim, quando você volta para sua empresa, você tem uma visão muito mais crítica sobre os processos da sua empresa e consegue ter soluções cada vez mais criativas, porque os seus inputs são completamente diferentes de quem está ao seu redor. O PG, posso garantir para vocês que vale muito a pena, muito a pena. Tá ótimo. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou começar a conversar um pouco com vocês sobre o tema, vou pedir que qualquer pergunta que vocês tenham, que vocês já coloquem no chat, que a gente tem uma equipe aí nos assessorando e a gente vai cuidar para que a gente possa responder todas as perguntas de vocês. Então, assim, quando a gente fala, né, de longevidade de empresas familiares, a gente tem várias possibilidades para dizer o que contribui para a longevidade de uma empresa familiar. Mas eu vou puxar aqui para o nosso bate-papo, como a minha formação, né, como eu sou psicanalista, eu vou puxar um pouquinho mais os aspectos mais subjetivos para a gente lançar luz a essa discussão. E vou começar com uma frase que, para mim, ela é extremamente relevante, que é honrar o passado para prosperar o futuro. Honrar o passado para prosperar o futuro. Eu realmente acredito muito nisso. E o que a gente vê nas empresas familiares longevas é justamente isso, é um respeito muito grande, né, por aqueles que fundaram, pelas gerações que antecederam aquela geração atual, né? E também a gente vê aquelas gerações antecessoras dando um valor muito grande às novas gerações. E nesse processo, onde se valoriza, né, as duas ou mais gerações, você vai construindo um ambiente de muita confiança, de muita admiração, de aprendizados, né, compartilhados, e isso só é possível quando se tem diálogo, quando se tem troca, quando se tem compartilhamento. A gente costuma dizer, assim, nos processos de desenvolvimento de herdeiros que a gente faz, que a gente sempre introduz muito esse tema. Não só a importância de dar valor, porque às vezes você conversa com jovens, né, e eles falam, né, a gente tem orgulho sim da empresa da nossa família, da empresa que o meu avô, minha avó fundaram e tudo, mas a gente está falando mais que isso. A gente está falando de estimular um olhar para que essas gerações possam, de fato, observar os seus antecessores e aprender com eles. Aprender as suas habilidades, aprender a forma que eles lidam com colaboradores, com fornecedores, com clientes, o que tem dado certo, o que fez com que essa empresa chegasse aonde ela está hoje. A gente estimula, né, fala, por favor, peçam a seus avós, os seus pais, seus tios, que contem as histórias, que relatem isso para vocês, porque isso a gente vai vendo a importância dos valores, dos princípios, que são todos temas que a gente também vai falar aqui hoje. Mas nesse contexto, onde a gente está falando da importância de se construir etapas para que essa empresa seja longeva, a gente também precisa trabalhar o sucedido, né? As gerações antecessoras. Então, é um trabalho dos dois lados. E muitas vezes o que a gente faz é o seguinte: os sucedidos, né? As gerações mais experientes, muitas vezes elas têm um olhar muito crítico, muito duro para as gerações mais novas, né? E ficam naquela posição sempre de muita cobrança, de muita exigência, a geração mais nova sempre com a sensação de que está devendo, de que tem que entregar mais. É claro que esse movimento é importante, porque você estimula para que eles possam crescer,
mas a gente precisa também ajudar as gerações antecessoras, ao sucedido, a enxergar as potencialidades das novas gerações. Porque se isso não acontece, a gente desestimula as novas gerações e a gente não aproveita as suas potencialidades. Então, isso é um exercício constante que a gente faz, que é o tempo todo dar luz a essas competências, a essas habilidades que se complementam. Então, a gente costuma dizer que nem sempre essas habilidades e essas competências dos herdeiros são identificadas pelos pais e pelos tios. Não por um acaso também. Às vezes eles ficam com aquela imagem, né, daquele herdeiro quando jovem, quando criança, quando adolescente, que aprontou um pouco mais ou que não foi tão disciplinado, e aí fica-se com essa imagem e às vezes não dá a oportunidade desse jovem mostrar uma nova versão ou pelo menos se esforçar para que tenha essa nova versão. Então, a gente cuida para que isso apareça mais, porque é só com o desenvolvimento dos herdeiros que a gente, de fato, também tem possibilidade para tornar essa empresa mais longeva. Então, a gente ajuda a dar valor a tudo isso. A gente fala que é um trabalho de destacar as potencialidades e não enxergar só o que tem que melhorar, o que não está bom. A gente tem que fazer um olhar de aposta num futuro compartilhado, um futuro compartilhado através de gerações. Bom, é só a gente dar um exemplo, quando a gente está falando dessa história, né, de um olhar, às vezes, muito negativo. Quando a gente não tem reconhecimento do nosso valor, a gente desanima e a gente não apresenta toda a nossa potencialidade. Nem precisa ir só para um ambiente de empresa familiar, no ambiente corporativo, no geral. Se a gente tem um ambiente com muita disputa, com muita destituição, com muita desqualificação das pessoas, o que acontece? Será que tem possibilidade daquele negócio, de fato, ser próspero, ser rentável? Não, né? O que acontece quando a gente tem lideranças que só destituem todo mundo? Ela fica muito solitária, ela fica completamente sozinha, ninguém quer fazer parte daquele time, aquela pessoa fica isolada. E aí, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, em um processo de sucessão, o que acontece? Vocês certamente já viram alguma história como essa. O sucessor assume a posição do sucedido, do seu pai, do seu tio, seja lá quem for, e qual é o primeiro movimento para ele mostrar que ele tem valor? Ele destitui o tempo todo a gestão antecessora. Mostra tudo que não está bom, mostra que as coisas não deram certo e fica destituindo o tempo todo aquele antecessor. Mas o que acontece em uma empresa familiar, né? A gente, às vezes, tem um fundador de uma empresa. Às vezes, a gente tem um membro de uma família que fez uma trajetória belíssima, super importante para que aquela empresa estivesse naquela posição onde está hoje. E aí, o que acontece? Ele se sente super mal. Quantos fundadores em situações como essa eu não recebo e falo, meu Deus, mas será que eu sou tão ruim assim? Será que tudo que meu filho, que meu neto está trazendo, só ele que está certo? E é um esforço enorme para ele poder mostrar o valor dele. A gente não tem que ter esses antecessores tendo que fazer um esforço enorme para poder mostrar esse valor. A gente precisa acolher o valor de cada geração para que a gente, de fato, possa ter um negócio sólido. Então, eu falo que eu sou defensora, nós somos defensores da gente ter um olhar de valor para a contribuição que cada um pode ter. A gente tem que ter um olhar muito acolhedor e generoso para a história da empresa, para cada um que fez parte, principalmente aquelas posições de liderança, e a gente também tem que ter um olhar muito acolhedor para a geração que está entrando, porque cada uma dessas pessoas vai ter uma contribuição importante, vai deixar um pedacinho da sua marca e vai construir
uma cultura e vai deixar um legado. Então, assim, o respeito à cultura existente é algo que é extremamente importante, ao mesmo tempo que também dá abertura para novos elementos que podem fazer parte também e agregar aquela cultura, também precisa ser acolhido. E eu diria que diálogo é um instrumento fundamental para tudo isso. E eu acho que é tão importante o diálogo, que inclusive escrevi um livro que eu faço um convite para as empresas, para as famílias empresárias, né? Eu falo, famílias empresárias, vamos dialogar? E no livro eu trago várias questões que são uma ajuda para essas famílias empresárias, que não é uma coisa tão fácil, a Mônica vai falar disso, né? De falar sobre diálogo, né? Então, quando a gente tem a possibilidade de trazer alguns temas e exercitar, quando a gente tem abertura para acolher a fala de forma genuína, é onde a gente pode construir um futuro sólido. Então, se tiverem interesse, no site da UTS a gente tem o livro para baixar gratuitamente. E enfim, está aberto aqui a nossa discussão. Eu vou passar a palavra para a Mônica e fiquem à vontade para colocar questões e a gente volta ao final para discuti-las. Obrigada. Boa noite, então, a todos. Quero agradecer a Daniele e a Crismere pelo convite, né, de estar aqui para falar sobre este tema. Acho que é um tema, como a Daniele já colocou, extremamente impactante, né, em todas as relações, né? Os bons diálogos, eu tenho a oportunidade de ver, têm gerado, né, relações saudáveis em todas as dimensões das relações, né? E nas famílias empresárias principalmente, né? E também agradecer o convite, né, que eu tive de fazer parte do grupo de mentoria, então, aos participantes do PPG. Estou bem contente. Eu escolhi aí 4 pontos para poder falar um pouco hoje, né, nesse tempo que a gente tem, e talvez ir mais um pouco adiante, que são os seguintes, acho que são temas básicos, né? Primeiro, o diálogo, né? Um olhar sobre o diálogo como uma fonte construtora de realidades. E eu gosto de frisar, assim, que de realidades desejadas, né? Então, o diálogo tem, sim, um poder, né? Dentro dele mesmo, ele traz este poder de formar realidades, né? Um outro ponto é essa teia sistêmica, que é a família, né? E que, quando inclui, então, o negócio e a propriedade, né, vai se complexificando, né, de uma maneira a trazer aí os famosos 3 círculos e as suas intersecções. Um outro ponto, assim, são os pontos de atenção ao longo dessa jornada, tanto da implantação quanto da própria vivência que se tem quando se tem uma governança, quando se está caminhando nesse sentido, né? Então, eu elegi, assim, poder falar um pouquinho da confecção dos protocolos ou dos acordos, né? E também essa passagem de bastão aí que a Daniele já trouxe agora, né? Que acho que são momentos críticos, aonde o modo de dialogar fará toda a diferença, né? A gente tem visto isso na prática. E o último ponto, então, também é a questão da importância desse preparo e desse desenvolvimento, né, de todas as pessoas envolvidas nessa jornada e principalmente dos herdeiros. A Daniele trouxe já uma questão que é bem legal da gente poder colocar esse óculos quando a gente vai falar de famílias e vai falar de diálogo, que a família, na família a gente vive as relações, né, a partir das diferenças das pessoas que compõem essa família e a partir do sentimento de pertencer, desse sentimento de amparo, desse sentimento de proteção, né? Então, esse olhar inclusivo desses 2 pontos, que quando a gente olha parece que são divergentes, na verdade eles que fazem a integralidade dessa família, né? Então, poder olhar que isto está no campo, né, nos ajuda muito a olhar para essa família como uma maneira de dialogar, ajudando eles a dialogar, harmonizando essas diferenças, né? E eu gosto um pouco da figura do mosaico, né? Onde ali
vai se construindo uma peça final, vamos dizer assim, a partir das diferenças de cada peça, da forma, da cor, da textura, né? Um trabalho delicado, num trabalho paciencioso, a gente pode dizer assim, de todos que estão envolvidos ali, né? Gerando, então, uma peça final única e irrepetível. E cada vez mais essa peça é conectada àquele aqui e agora, àquela geração, ou até muitas vezes a uma parte daquela geração, né? Ou seja, daquela realidade desejada para aquele aqui e agora daquela família, que cada vez mais a gente tem visto gira mais rápido. Depois eu vou falar um pouquinho disso também, em função da velocidade das mudanças todas, né? Essas peças, elas também, como nem um caleidoscópio, vão se reorganizando. E quanto mais fluido for a capacidade das pessoas conversarem, um terreno fértil para essa conversa, geralmente essa fluidez ela acontece como uma impulsionadora, né, desses momentos que as famílias empresárias passam. É um grande desafio, né? Tanto é um grande desafio que eu tenho uma frase que eu gosto muito de citar, é uma frase de 1592. Então, para a gente ter uma ideia, eu brinco assim, que desde lá nós somos aprendizes dos bons diálogos, né? É uma frase de um filósofo, Montaigne, onde ele diz que a palavra é metade de quem fala e metade de quem escuta. Então, ele traz aqui os dois grandes protagonistas do diálogo, né? O falante, né? O emissor, e o receptor, né? O intérprete, aquele que escuta, né? Na verdade, nessa frase, o que a gente vê aqui? Nós temos os dois protagonistas são intérpretes, né? E é justo quando a metade de cada palavra se encontra que nós vamos ter a palavra robusta, a palavra inteira, a palavra integral, e que a gente fala, então, que se dá esse encontro. Então, vocês imaginem isso na família, e principalmente nas relações transgeracionais, onde também as palavras acabam tendo significados, muitas vezes, diferentes, né? Então, essas diferenças postas, mais essa questão das diferenças e do amparo dentro da família, a gente tem uma metodologia que é a construção das combinações, que é essa construção dos protocolos, que muito vai poder harmonizar o encontro da diferença e do amparo, né, desse pertencer. Então, passa por aí... a gente sabe, desde os almoços de domingo, né? Bem, onde é que vai ser o almoço? Lá na empresa, qual a peça orçamentária que a gente vai usar dessa vez, a X ou a Y? Bem, o que nós vamos investir nesse trimestre? Seja as diferenças que as pessoas vão trazer na hora de fazer alguma discussão, né? A capacidade, nem vamos falar de competência, mas a capacidade de fazer uma inclusão das ideias que forem postas na mesa, né, por esses membros das famílias, fará toda a diferença, né? Poder partir de uma crença de que a grande ideia, né, com letras maiúsculas, ela nasce das ideias de todos, né, ou das pequenas ideias, né, não no sentido de tamanho, mas de cada um poder pertencer, é um olhar que traz a gente anfitriar essas ideias dentro do campo que a família passa a pertencer num coletivo, num olhar para esses três círculos, né? Não só a questão familiar, né? Então, essa inclusão faz parte. Nesse momento, o diálogo não só harmoniza essas diferenças, como ele também faz um convite na hora de estar fazendo os acordos. Eu acredito que uma grande parte de vocês já vivenciou isso, né? Ele nos convoca ao exercício do ceder, né? Esse é um exercício que nos acompanha de uma maneira forte, desafiadora, eu até acho, porque é um desafio a gente ter uma clareza até onde eu estou disposta a ceder alguma coisa em função deste coletivo, né? E aí eu gosto de usar uma frase da Clarice Lispector, eu e as minhas frases, né? Onde ela diz assim: abrir mão não quer dizer que eu não queira. Olhem a espontaneidade dessa frase. Vocês imaginem um campo, uma roda de conversa, uma sala de reuniões, onde os membros da família possam ter essa espontaneidade.
ter segurança e se expressar. Olha, eu até vou ceder, mas não é o que eu queria. Né? Geralmente, esse exercício do voto vencido é um exercício que nos deixa ressentido muitas vezes, né? E a gente leva isso para outros campos. Então, aqui, essa harmonização, essa capacidade de trazer isso para um ambiente que a gente até costuma chamar de ambiente com segurança psicológica, onde as pessoas espontaneamente se trazem, com certeza vai ser impulsionador de saúde, de relações saudáveis. Não gerando, então, a oportunidade de que conflitos e discussões também possam entrar nessa roda, também possam vir para esse ambiente. E a gente sabe que eles vêm. Quando eles não vêm, que eles são evitados ou silenciados, muitas vezes, aqueles pontos, aqueles assuntos quentes, né? Isso vai deixando o terreno fofo. As pessoas muitas vezes preferem se afastar desses lugares, ou se afastam da família, ou não querem saber de estar na gestão dessa empresa, ou não querem saber das suas propriedades, né? Pelo menos durante um momento da sua vida. E o contrário acontece. Quando as pessoas se sentem ali acolhidas e com essa capacidade, né, de se expressar, esse é um ambiente que vai servir para impulsionar para um próximo passo. Eu até digo que mais que uma impulsão é quase que um arremesso, né? Eu tenho visto nas minhas experiências assim que eu digo que parece que abriu um portal assim, né? As pessoas trazem para a roda, se sentem pertencentes, se sentem ouvidas, se sentem queridas, né? Não, eu nem vou dizer não julgadas, porque eu sou de uma teoria de que o julgamento existe e o importante é a gente transformar esse julgamento em algo produtivo, né? Então, quando eu vou com consciência, eu uso o meu julgamento para ele ser produtivo para aquela questão, né? Bem, um outro ponto que eu falei, então, são as intersecções, né, possíveis dentro dos 3 círculos, né? Que são as posições que a gente assume. Ou eu sou lá da família, ou eu sou lá só da gestão, ou eu sou lá só do negócio, da propriedade, aliás. Então, quando eu sou um membro da família, eu vou estar ocupando uma dessas intersecções, ou mais de uma, né? Então, bem, mas eu estou agora aqui nessa reunião. Eu vou falar como? Eu falo como filha, eu falo como gestora, eu falo como acionista, né? Eu vou habitar qual destas posições, ou vou escutar com qual ouvido tal tema, né, quando eu estou exercendo uma delas. Então, esse aqui é um terreno também fértil para discussões, porque a gente costuma chamar de ruídos da comunicação, né? Ali, as pessoas, a gente costuma dizer assim, né, trocam os chapéus, né, não sabem mais de qual chapéu elas estão falando, e isso geralmente gera bastante ruído, né? Então, o inverso, né, a clareza de quando o autoconhecimento, né, que também se é convocado nessa hora para que eu possa fazer uma transmissão da minha ideia com clareza a partir daquele lugar, com competência, né, com autoridade de conhecimento, vai fazer a diferença. E o outro ponto, a passagem do bastão, né? Então, a passagem do bastão, ela por si só, se a gente for pensar, é uma metáfora de um jogo olímpico, né? De uma das competições olímpicas, né? Que se tem também. E quando a gente olha na televisão, a gente até a gente fica um pouco tenso, né? Vou conseguir segurar o bastão? Esse bastão vai cair? Não vai cair, né? E essa tensão, ela está presente também na passagem do bastão, seja de uma geração para outra, ou seja, até mesmo dentro da própria geração, né? Porque tem alguém chegando, tem alguém saindo, né? E tem um momento onde ambos estão segurando esse bastão, né? E esse é um momento de estresse, né? Esta é a cena, vamos dizer assim, temida, né? Que o bastão caia, né? Então, ambos precisam estar seguros que esse bastão não irá cair. Então, como que a gente chega nessa segurança? Aqui, de novo, né? Diálogos, como a gente costuma dizer, né? Que eles medem olho no olho, joelho no joelho, vão fazer toda a diferença, né? E muitas vezes, pessoal, são nesses momentos que se busca até terceiros para ajudar nessa comunicação, né? Porque ela, bem feita, vai gerar impactos extremamente positivos, né? Então, fica, na passagem do bastão, fica muitas vezes esse murmúrio, não só na família, como na própria empresa, né? Tá, mas e aí, o que vai acontecer agora, né?
Então, quem está chegando, né, a inovação, quem está saindo, a tradição, né, bem, o que muda, o que fica? Todos nós sabemos que sempre tem o que mudar e sempre tem o que ficar, né? Sempre tem o que permanecer. Então, aqui entra um outro exercício, que daí é muito mais mental, no sentido do nosso modelo mental, da gente poder fazer com que o antigo e o novo se encontrem, né? Então, essa questão do bastão, formando, então, o que a gente costuma chamar da síntese, formando o novo, né? O que é o novo, né? É esse encontro do antigo e do atual para formar esse novo. E a gente sabe, né? Sócrates nos dizia que assim que esse novo se estabelece, ele já passa a ser antigo, né? E logo vai vir um novo, né? E cada vez, o que eu estava falando da velocidade, cada vez esse ciclo, né, da dialética, nas famílias e nas famílias empresárias, a gente vê com uma maior velocidade. Parece que esse ritmo está impresso, inclusive dentro de nós mesmos, né? Isso não é só nas relações, isso é também na relação conosco mesmo. Ele está mais rápido, então, cada vez isso acaba acontecendo de uma maneira mais veloz, né? Mais vezes, aquela peça do mosaico precisando ser revisitada. Bem, eu acho que é um panorama, assim, geral que eu tentei passar para vocês, né? E, para terminar, assim, acho que esses temas, né, e mais tantos outros que orbitam aí quando a gente fala de preparo e de desenvolvimento, eles fazem parte do PPG, né? Eles são tratados lá no PPG, não só de maneira conceitual, para que as pessoas possam adquirir habilidade, mas também através de exercícios que levam as pessoas a praticar, né, a terem atitudes a partir do seu autoconhecimento para, vamos dizer assim, ter esse impacto na longevidade das empresas. Acho que era isso, Daniele Crismelli. Bom, Mônica. Bom, boa noite. Prazer em tê-los aqui. Muitas carinhas conhecidas. O bom do Zoom é isso, né? Que a gente fica próximo do público. Então, obrigada aí pelo tempo de vocês estarem conosco nessa noite. Bom, agora me cabe falar sobre cultura, depois dessas excelentes posições aí da Dani e da Mônica, né? E que, de alguma forma, ambas falaram sobre elementos culturais importantes dentro de uma organização e dentro de uma família. Obviamente que aqui eu vou me focar um pouco mais no que acontece nas empresas familiares, o que acontece nessa passagem de bastão aí que a Mônica falou, que é o que a cultura interfere aí nessa sucessão. Então, acho que cabe aqui a gente poder falar um pouco sobre esse processo de cultura, que não é um processo desconhecido, né? É um processo extremamente dinâmico, que está entre as interações, está entre nós o tempo inteiro. Inclusive, ele é criado a partir dessas interações que a gente tem. E ela nunca vai ser uma cultura pronta, onde tu embala e diz, ó, aqui está a cultura da tua empresa. Ela não é assim. Ela é muito complexa e está sempre em transformação constantemente, porque ela vem dessa história e desse contexto onde ela vai dando esses elementos culturais e vai nos mostrando. Então, e quem modela essa cultura é a liderança. E vamos falar que na empresa familiar, quem modela essa cultura, quem traz essa cultura, é o fundador lá, que conseguiu colocar esses valores e colocar o que empresa é essa. Por isso que quando se fala assim, a Dani falou muito sobre história, né? De a gente escutar essas histórias, é maravilhoso a gente escutar as histórias dos fundadores, porque ali a gente vê a cultura instalada quando ela começou. Então, o que é cultura, né? São esses padrões de comportamentos que são encorajados, né, e permitidos ao longo do tempo. Então, vai virando uma verdade, um acúmulo dessas verdades, e aquilo vira cristalizado um elemento cultural. E esses resultados dessas mensagens que vai sendo feita ao longo do tempo, né, mostra como é que as pessoas têm que se comportar. Então, é aquela história, né, que vocês já devem ter visto, aquele vídeo do macaco, né, que o macaco vai lá, pega a banana, né, e aquela banana, ele quer comer sempre a banana. Aí, quando joga água fria nele, ele para de pegar, porque é um efeito, olha, fui punido, eu não posso fazer isso. O que é permitido fazer aqui, o que não é permitido fazer aqui?
até que quando entra uma pessoa nova naquele grupo, né, ele vai pegar banana, as pessoas dizem, não, tu não pode fazer isso, né? Tu não pode, porque isso não é permitido aqui. E às vezes a gente se pega nessa fala mesmo. Bem, por que é que não pode ser permitido isso? Por que não se pode fazer? Por que não é permitido? E ninguém sabe explicar, porque aquilo vai passando de geração para geração, né? Então, assim, a importância, a liderança é quem modela essa cultura, né? A liderança não necessariamente seja o fundador, mas todas as lideranças daquela empresa. Então, assim, a liderança ela tem uma forte correlação com a cultura. A gente sabe que liderança não é um cargo, né? E sim aquela pessoa que influencia as outras pessoas, que tem uma forma de influenciar aquelas pessoas a pensarem, a agirem, a sentirem. E quando isso acontece, ela está, então, sendo líder ou está, de alguma forma, influenciando a maneira de ela agir, que é a cultura. Então, assim, se liderança é tudo que acontece entre as pessoas e aquele contexto, a gente pode imaginar o que acontece quando passa esse bastão, né? Quando tem a sucessão. Mudaram as pessoas e muda esse contexto. Então, como é que isso acontece? É óbvio que essa passagem de bastão tem uma série de variáveis que são muito importantes. Uma é o diálogo, né? E com isso, obviamente, a gente vai ajudando essa empresa a perpetuar. E esse diálogo ele vai ajudar muito nessa convivência geracional também, dentro da cultura, porque hoje já é um elemento bastante cultural essa convivência geracional, independente de se é uma empresa familiar ou não, porque hoje nós estamos vivendo mais tempo, né? As pessoas estão entrando mais jovens nas organizações, então a gente tem aquela geração que a gente chama geração silenciosa, que é aqueles mais platinados, né? Aquelas pessoas que estão com um pouco mais maduras. Aí a gente tem aí os baby boomers, tem a geração X, a geração Y e a geração Z. Então, a gente tem muitas vezes o fundador, que é o avô, até o neto, que tem uma startup dentro da empresa dele. Então, vocês podem imaginar, e a gente vê isso acontecendo, né? As histórias de vida do avô até o neto são muitas histórias diferentes. Tem histórias que marcaram a vida desse avô, vamos pegar aí histórias até, assim, do valor do trabalho, que é muito diferente desse neto que vem com uma startup, o modelo de negócio já se torna diferente. Então, a importância que se tem de conversar sobre isso. E quando a gente fala de sucessão, a gente fala até disso. Quais são as crenças que aquele fundador tem quando ele construiu aquela empresa e hoje, quando essa empresa já está constituída, e essas crenças, esses valores que esse neto, quando entrou, ou esse filho da segunda geração, quando entrou na empresa, quais são as crenças, o que eles valoram, e até mesmo do significado do trabalho, da estrutura da empresa, do valor da liderança, como é que é o modelo de liderança, tudo isso vai interferindo nessa cultura. Então, a cultura, com certeza, é algo muito profundo. A gente comenta dizer que a cultura para uma empresa é igual o jeitão nosso, nossa personalidade, né? Como é que é o nosso jeitão? Então, assim, como a gente não muda da noite para o dia, a cultura também não muda da noite para o dia, né? A gente precisa realmente ser trabalhada, porque ela realmente influencia o teu modelo de pensar, teu modelo a forma como tu sente, como tu age, e isso vai dando uma previsibilidade, um significado. Então, quando a gente trabalha com a sucessão, essa previsibilidade, ela vai mudando. Aquilo que eu imaginava que ia acontecer na organização, uma tomada de decisão, uma mudança de estrutura, a maneira como a gente se comunica, a maneira como a gente administra conflitos, era de um jeito. Quando entra o sucedido, talvez modifique. Tu fica nessa dúvida e isso dá um impasse e esses elementos culturais eles vão sendo trabalhados, né? Então, esse grupo que vai aprendendo ao longo da história,
ela vai mudando esse aprendizado. Então, o que era, não quer dizer que vai mudar completamente agora, mas vai mudando aqueles comportamentos escolhidos, ou aqueles que são importantes, até para o negócio da organização, muitas vezes é importante mudar. Se a gente pegar a própria tecnologia, ela vem a serviço do humano e vem para as pessoas poderem fazer outras coisas, e coisas mais humanas, né? E deixa a tecnologia fazendo o que é da tecnologia. E isso vai modificando essa cultura também dessa organização. Então, quando a gente quer entender a cultura, a gente precisa investigar muito a forma como tá acontecendo as coisas na organização. Os comportamentos, os sistemas e aqueles símbolos, né? Aqueles rituais que acontecem. Então, daí a gente começa a perguntar assim, como é? Que estrutura é essa? Como é que funciona essa estrutura? Como é que acontece a escolha dos profissionais? Como é que acontece a sucessão? E daí tu vai olhar lá, muitas vezes na família, as escolhas também é mais ou menos da mesma forma, porque o que tu vai levando, os teus valores, a forma como tu escolhe da tua família para a tua organização. Então, muitas vezes, aquela empresa é a cara do seu fundador, né? Que linguagem se utiliza dentro das empresas, né? Como é que é o diálogo, como é que é a intimidade, tu vê, muitas vezes, a forma como acontece aquilo dentro da organização é muito semelhante de como acontece na família. Então, aqueles valores, cerimônias, festas de final de ano, premiações, né, Dani, que nós vamos ter aí um exemplo no nosso fórum de empresas familiares, uma empresa que veio do avô, e o neto faz as mesmas correlações, faz as mesmas viagens com os funcionários que o avô fazia, né? Então, a gente poder ver que aqueles valores vão sendo expressos em comportamentos no mesmo formato. E como é que se toma decisões, tudo isso a gente vai analisando dentro da organização e tu vai vendo que tem muito daquela família. Então, com isso, assim, aquela tradição, aqueles valores do fundador, eles estão muito expressos dentro da organização, porque é a cultura que ele vem trazendo. Então, a gente nunca vai encontrar uma cultura igual a outra, uma empresa com a mesma cultura, não, porque cada cultura é única, né? É o jeito daquela empresa funcionar. E que não tem certo nem errado, tem o jeito que funciona, né? E é importante a gente poder ver também que a cultura ela é cristalizada não só pelo que ela faz, mas pelo que ela não faz também, e ela acha que deve fazer. Ou melhor, ela considera que é importante fazer e não faz. Então, isso também é uma forma de a gente poder analisar essa cultura, não só pelo que ela faz, mas o que ela não faz e acha que é importante fazer. E então a gente sabe que a cultura ela está muito ancorada nesses valores, né? O que é valorizado? E o valor ele vai determinar a tua tomada de decisão, ele vai determinar a forma como tu vai fazer a gestão das pessoas, vai fazer a gestão dos sistemas, dos processos, tudo isso vai modelar essa cultura. E aí a gente percebe que o comportamento é o reflexo desses valores, né? E os valores é o que guia o teu comportamento, assim, o que vai fazer a tua tomada de decisão ser de um jeito ou ser de outro. E aí a gente identifica, assim, quais são os rituais que acontecem dentro daquela empresa familiar. Que rituais que são qualificados, que são aqueles símbolos mesmo, né? Como é que chega um novato, como é que chega o sucessor, então, como é que tu prepara isso, como é que tu encontra uma forma de acolher a essa nova geração que a Dani falou também, como é que tu acolhe isso, como é que isso é qualificado, como é que tu recebe os novos ensinamentos, as novas percepções. Tudo isso vai envolver muito trabalho de forma qualificando esse trabalho. E a gente chama isso de um processo de mudança na sucessão. Então, mudança, ela está instalada quando chega um sucessor. Ela está instalada porque ela perde aquela previsibilidade, né?
Então, a mudança sempre é uma desconfirmação, então é uma desconfirmação daquela previsibilidade que a gente tinha. Então, na medida que eu mudo, né, eu tenho que considerar que na sucessão eu não vou mudar tudo. Eu preciso escolher o que eu vou mudar. Eu preciso escolher o que eu vou manter. E aí é de a gente poder analisar profundamente o que é que importa para aquela empresa nesse momento. E aí a gente vai qualificando, honrando, né, o passado, que nem a Dani falou, honrando o passado para projetar esse futuro de forma muito clara, através de muito diálogo. Não tem uma outra forma de fazer. Vai dialogando, vai fazendo novos combinados, vai estruturando isso, colocando as nossas combinações em processos, e assim, então, tu vai transformando essa cultura junto com essas gerações. Esse é o grande segredo, então, né? Se a gente tem um segredo e fosse só ligar um botão de liga e desliga, é esse que seria o caminho. E claro que, falando de PPG, que a Dani vai falar especificamente disso, o PPG vai costurando todas essas fases que eu fui falando, porque vai falando com gestor, vai falando com fundador, vai falando com sucessor, vai falando com sucessor e sucedido, então vai costurando isso para reorganizar essa nova cultura de entrada, então, de um novo sucessor, ou preparar para novos papéis, que a Mônica também falou. Então, esse é uma forma de a gente poder ver a cultura interferindo, né, e ajudando na longevidade das empresas familiares. Dani, fala aí do PPG para nós, então. Muito bom, Cris. Eu vou fazer o seguinte, então, nós já temos uma pergunta no chat. Eu vou falar um pouquinho desse PPG, que é o Programa Próxima Geração, é porque nós três somos tão entusiasmadas com isso que a gente fica inserindo isso, né? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês, enquanto isso vocês vão pensando nas perguntas, vai ser bem rapidinho. Vou pedir para projetar... Opa! A equipe aí já está super esperta. Então, assim, o programa Próxima Geração, ele é um programa que ele já está na 3ª edição e eu estou muito feliz porque eu vi aqui já, por exemplo, temos a Marisa Cordeiro, que é mãe PPGeniana do da primeira edição, né? O Henrique até aparece no nosso vídeo inicial. Obrigada, Marisa, por estar aqui conosco, sempre nos prestigiando. Então, assim, a gente está indo para a nossa 3ª edição do programa, então é sinal que ele está sendo validado. Então, ele acontece, vai começar em janeiro de 2022, os herdeiros e as famílias empresárias ficam conosco durante 1 ano, então é um intensivão, por isso que a gente passa por tudo isso que a gente está discutindo aqui com vocês. Ele tem possibilidade de receber herdeiros de todo o Brasil, desde que esses herdeiros tenham condições de estar conosco a cada 2 meses presencialmente em uma das cidades onde a gente realiza os workshops presenciais, as experiências que nós chamamos. E elas acontecem em Vitória, no Espírito Santo, em Florianópolis, Santa Catarina, Bento Gonçalves, né? E também Gramado. Então, nesses momentos, presencialmente, a gente precisa que eles estejam conosco. A gente tem, nesse período, um acompanhamento desses jovens nas suas experiências profissionais. Então, nós temos 2 possibilidades de trilha nessa experiência dos jovens. Se ele já trabalhar na empresa da família e não tiver desejo de ter uma outra experiência fora, ou se por um acaso ele de fato não puder, né, porque já está com um comprometimento muito grande, de muitas responsabilidades, e quando eu falo jovem, é mais ou menos na faixa entre 20 e 35 anos. Então, assim, ele pode trabalhar na empresa da família e nós, como mentoras, faremos toda a assessoria e o suporte dele durante a sua experiência profissional, ou ele pode também ter a oportunidade de trabalhar no ano de 2022 em uma das empresas parceiras nossas. Essas empresas recebem esse herdeiro para que eles possam ter uma experiência fora da empresa da família.
Então, e nesse período a gente faz avaliação de performance, a gente dá feedback, os herdeiros falam muito da dificuldade de feedback quando eles estão na empresa da família. Muitas vezes, como eu falei lá, recebem puxão de orelha, falam que tem que melhorar e poucas vezes recebem os elogios, né? Então, a gente promove isso, ajuda nessa parte. A gente tem uma parte de challenge, que é um intensivão de mais ou menos uns 2 primeiros meses, 1 mês e meio. Eles têm desafios, eles têm que montar a empresa, eles têm que fazer um MVP, eles vão ter que fazer um pitch de apresentação do seu negócio, eles se reúnem em grupos, então eles têm vários desafios para poder percorrer, então tem muita experiência, tem muita prática. Eles têm, então, os workshops presenciais vão desde temas de liderança, inovação, empreendedorismo, até governança, até como ser um bom acionista, porque a gente fala que a gente precisa preparar os herdeiros para serem futuros executivos e futuros sucessores da empresa da família, ou caso eles não escolham ou não tenham algum tipo de interesse para atuar nos negócios da família, que eles sejam acionistas contributivos, e a gente vai ajudá-los a entender essa responsabilidade. Então, eles vão ter mentoria, nós vamos acompanhar durante todo o processo, a gente faz várias visitas à empresa, cada lugar desse que a gente passa, a gente visita 1, 2 empresas para conhecer na prática, né, as práticas de gestão, trazer experiência, e a gente traz muito networking, né, porque a gente vai juntando as famílias empresárias, as famílias participam também dos workshops, elas se encontram e a gente vai formando, né, uma grande comunidade com interesses em comum, no sentido de fortalecer o preparo desses jovens que no futuro serão os líderes do nosso país, né? Então, é um programa que a gente tem um carinho muito grande, e se vocês, então, tiverem algum membro da família que possa se interessar, vai ser um prazer a gente conversar e explicar um pouquinho mais. É isso, então, vamos ver se vocês têm questões, a vantagem de ter dado errado lá no como é que é o nome? Deu um branco. YouTube. No YouTube. Olha só como é que eu estou parecendo aquelas velhinhas, né, que esquecem a questão da modernidade. Ainda bem que deu errado lá no YouTube, porque daí a gente tem proximidade, pode ver aqui a carinha de cada um, e aí vocês podem abrir o microfone, perguntar, né? Às vezes a gente que gosta da proximidade, né, tem coisas que dão errado, mas daí a gente é grato e aproveita o momento. Já tem uma pergunta que eu vou ler aqui e depois a gente pode abrir para mais questões. Deixa eu ver aqui que eu acho. Vamos lá, o Adriano perguntou. Adriano é suspeita, vou entregar logo, ele é meu sócio, né? Então a gente combinou a pergunta. Estou brincando, não foi isso não. Ele botou aqui, como promover o diálogo e principalmente as conversas difíceis nas famílias silenciosas que evitam conflito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para a Mônica, para que ela se posicione, mas eu acho que eu vou querer percorrer um pouquinho também nesse assunto, e a Cris também pode ficar à vontade para dar os pitacos. Pode ser? É uma pergunta quente, né? Quase uma pergunta que não quer calar, né? Bem, acho que primeiro tem uma questão assim, a gente sabe que esse termo conversas difíceis, se eu não me engano, até tem um livro, né? Então, acho que só esse título já manda todo mundo embora, né? Quem é que gostaria de ser convidado para uma conversa difícil? Ninguém, né? Eu entendo que, né, o conceito que está por trás são de conversas necessárias. Acho que a gente abre na nossa narrativa, que é algo extremamente importante, né? É a narrativa que faz a construção da realidade, né? A gente sabe disso, né? Então, aqui nós temos uma coisa talvez seja tu construir uma realidade a partir de um convite para conversa difícil. Outra realidade vai ser se tu convidar para uma conversa necessária, levando, inclusive, a condição de que é necessária para ti que está convidando. Porque geralmente a gente diz, quer participar de uma conversa difícil, como se fosse difícil para o convidado, né? E para ti fosse super fácil. Já não é conversa. Metade da palavra é de quem fala, metade de quem ouve.
Então, se colocar, né, na conversa de igual para igual, isso facilita muito. Então, só essa parte desse termo, dessa terminologia, que parece simples, mas eu acho que é bem complexa, né? Bem, a questão das famílias mais silenciosas, né? E aí talvez a Daniele, como psicanalista, pode até falar mais, né? E eu vou falar um pouco assim dos meus 55 anos de idade, né? Porque teve uma época que eu não me interessava se a pessoa queria ou não queria, era para falar, ela ia falar, e eu ia fazer ela falar, né? Em alguns momentos, a gente sabe que as famílias, inclusive, nos chamam para ajudar na conversa. Esse é o pedido explícito, mas muitas vezes o implícito é que eles não querem conversar, mas eles querem dizer que tem alguém tentando ajudá-los a conversar. Viu como nós somos difíceis? Nem a Mônica, né, nem o Adriano conseguiu ajudar essa família a sair do silêncio. Enquanto que, na verdade, tem um pacto ali muito mais profundo, né, de não falar, né, do silêncio. Então, talvez esse seja o convite. Como promover isso? Primeiro que a promoção não tem que ser uma missão do mediador ou do consultor, né? Nós não temos que ser promotores disso, nós temos que ser harmonizadores disso, né? Então, aqui vai entrar a velha questão de a gente poder fazer perguntas, né? Acho que uma das maneiras que a gente tem de ajudar essas pessoas a virem é tentando sondar com elas de uma maneira aberta, de uma maneira carinhosa até muitas vezes, né? Porque o silêncio, ele geralmente esconde dor, né? E se a gente entrar nesse terreno da dor, a gente sabe que a gente vai mexer com algumas coisas que são necessárias, né? Como eu falei antes, vão impulsionar, mas o durante, ele é delicado. Acho que como a Dani também é uma especialista aí, né, nesse tema, vamos partilhar, então. Muito bom. Não sei, Adriano, depois qualquer coisa tu me retoma. É bacana isso, Mônica, que você está trazendo, né? E eu acho que as famílias silenciosas são o nosso grande desafio, né? Porque eu sempre falo que as famílias lá italianas, portuguesas, né? Aquelas barulhentas, né? Elas são ótimas, porque elas botam tudo para fora, né? Você acha que vão se matar, mas depois se abraçam, se beijam e saem, tá tudo bem, né? Essas são as melhores, né? Agora, as famílias silenciosas, assim, eu sempre digo que a gente tem que ser muito cuidadosa com elas, porque não é à toa que elas são silenciosas. Tem algo ali que sintomaticamente sustenta aquele núcleo familiar, que se você não for habilidoso para mexer as peças, você destrói aquela família. Então, tem umas práticas assim, né, que eu vou falar com tranquilidade, porque eu estou aqui no meu grupo de consultoras que partilham do mesmo princípio, né? Tem uma prática daquela, olha, vamos sentar na mesa e todo mundo tem que botar tudo que vier à cabeça, vamos lavar a roupa suja, né? Tem aquela coisa toda. Eu tenho pânico só de ouvir uma situação como essa, assim, porque isso pode destruir. Eu nem falo destruir a empresa, tá? Eu estou falando de destruir a família, que é muito mais profundo. Então, a gente precisa fazer uma leitura, e uma leitura compartilhada, não uma leitura eu fazendo a leitura daquele núcleo familiar, mas promover uma reflexão. Por que nessa família é tão difícil dialogar? Por que para a gente é tão desafiador, né? Falar o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, o que a gente está percebendo, o que a gente está encobrindo ali, porque muitas vezes, pelo menos várias as que eu tenho contato, elas encenam também uma posição, às vezes, para a comunidade, para a sociedade, até mesmo para aquela família, como aquela família toda idealizada, aquela família perfeita e tudo, e ela também não quer sair daquele lugar que ela foi se constituindo ali naquela posição. Então, por isso que eu falo que a gente tem que ser muito cuidadoso quando a gente começa a mexer nisso. Agora, que precisa mexer no sentido de questionar, se perguntar, sim, mas como a Mônica falou, de forma cuidadosa, respeitosa, e eu sempre acho que aonde tem amor, e a família, a base é o amor, você tem de onde tirar.
desde que a gente seja muito cuidadoso. E eu falo assim, a forma que a gente tem de trabalhar isso, eu sempre gosto de ir no individual e no grupo. No individual e no grupo, para ir costurando. Sabe quando você vai lá, conversa individualmente, entende um pouquinho qual é a questão daquela pessoa, quais são os receios, e aí depois traz para o grupo que eu falo é a família, né? Vamos trazer um ponto, qual é o ponto que a gente se permite discutir nesse momento, né? Não dá para ir logo para o tema mais difícil, né? Porque às vezes fala assim, não, vamos trazer logo o problema pior. Não, gente, vamos começar aos poucos. Mas, enfim, fica aqui já para a gente refletir. Cris, quer complementar alguma coisa? Acho que tem outras perguntas aí, Dani. Acho que vocês falaram já. Você consegue puxar aí, Cris, a próxima? Consigo. Como saber qual é o momento ideal para as conversas necessárias? E quem sabe se chegar a uma conclusão de uma empresa, família, precisa de ajuda de outras pessoas. Imagino que, não sei se vocês querem complementar, mas acho que vocês já trouxeram um pouco, né? Ótimo webinar. Só Cris, para complementar, é tão interessante, a gente costuma ter algum membro da família que é o porta-voz, né? Geralmente tem algum que é aquele que levanta e fala, não, nós precisamos de ajuda, não está incomodando, não. Que bom que tem esses que são esses porta-vozes, porque... E aí, a partir disso, que a gente aproveita a brecha. Pode seguir, Cris. E acho que um ponto também do quando, né, tem a ver com o quando se está na rotina, o quando se está tudo bem, né? Porque geralmente nós somos chamados quando as coisas não estão conseguindo ir adiante sozinhas, né? Que precisam de ajuda, claro, então daí precisa da ajuda do consultor, mas não quer dizer que não possa se chamar também uma terceira pessoa quando está tudo bem, de modo preventivo, né? Acho que, na minha experiência, tenho visto que famílias, bem, está tudo bem, nós estamos com o tempo, está tudo organizado, vamos começar a olhar para esse papo de governança. Olha, às vezes vai muito fluido, assim, né? Até em questão de agenda, assim, de tempo. Então, é uma sugestão, na verdade, né? Fica bem fácil quando os ânimos estão alinhados. E acho que tu fala, né, isso, né, Mônica? E a gente sabe que esse monstro que fica o medo do conflito, né, do que a gente pode se dizer, e a gente sabe que conflito é algo bom. É a partir do conflito que as grandes mudanças acontecem. Então, falar desses medos também, ou do que está bem e do que não está bem, é um bom caminho para se começar esse diálogo, até mesmo dessas empresas silenciosas, né? Então, ter esse espaço de fala sempre vai ajudar a poder avançar. Então, falar disso, assim, que conflito é bom, porque esse é o grande medão, né? O medão de brigar, de dar desconfortos. Então, falar disso também é bom. Aqui também queria ouvir um pouco dicas de como facilitar um feedback entre as gerações, né? Eu acho que esse é a grande oportunidade que tem desse feedback das gerações, é poder colocar à disposição o que é que tu qualifica, o que tu está valorando ali. E na medida que tu está valorando, e por que tu está valorando? Então aí vai entrar todo o respeito de poder fazer uma boa escuta. E a escuta, ela é aquela, quando tu escuta, por exemplo, vocês estão agora me escutando, eu me sinto extremamente respeitada quando vocês estão me escutando, porque vocês estão doando algo que nunca mais vai voltar para vocês, que é o tempo. Essa consideração com o outro já é um bom caminho para esse diálogo. E aí aparece todo o processo de feedback, né?
de poder falar de dados e fatos, porque trazer com sentimento por que tu está sentindo aquilo ali, tu está falando em que lugar daquilo ali. Então, a gente escuta muito, assim, as outras gerações, o fundador, por exemplo, falar de que lugar que ele está falando. Imagina, ele criou aquela empresa, ele muitas vezes só trabalhou, porque o nome dele era trabalho. Então, ele construiu aquilo, talvez com muita dificuldade financeira, inclusive, para chegar onde chegou. Então, ele está falando desse lugar, com todo esse sentimento. E aí, o seu sucedido já recebeu as coisas mais prontas, e tem outros desafios, talvez, de trazer inovação, de trazer coisas diferentes para aquela empresa. Então, ele está falando desse lugar. Então, quando tu consegue compreender, né, todas essas percepções, quais são as tuas diferenças, o que tu está valorando, o que tu está centrado, o feedback vai acontecer com mais leveza, né? E aí o segredo está em tu poder escutar efetivamente o que o outro está te trazendo, e não simplesmente, né, escutar e já ter a resposta pronta, já ter a rebater, e aí esse feedback não vai acontecer. Gurias, alguma complemento aí? E um ponto que a gente faz muito assim no PPG, nesses acompanhamentos que a gente faz, né? O feedback é dos pontos de desenvolvimento e também das coisas que são bacanas, né? E que são boas e que precisam ser potencializadas, e a gente precisa mostrar que a gente está vendo, né? E o grande exercício nas famílias empresárias é a gente exercitar esse olhar para que possa ser dito, né, as potencialidades, os avanços, enxergar as referências. Olha, era assim, agora está assim. Ainda tem muito para caminhar para frente, mas já teve um avanço e a gente precisa reconhecer e valorizar, né? Isso são pontos importantes. Cris, tem mais uma aqui que eu acho que eu gostaria que você respondesse, que fala sobre a cultura, do Daniel Blumenthal. Tá, vou ler. Sim, vou ler então para vocês saberem qual é a pergunta. Como ao longo do PPG, né, vocês trabalham a questão de pontos de cultura empresarial da nova geração deveria tentar manter, e quais os pontos que são algo da geração mais antiga e não mais pertence à nova geração? Bom, começa aqui, né, Daniel? O PPG ele tem um módulo de cultura, né? E tem, como a Dani falou, todo esse processo de acompanhamento individual que a gente vai estabelecendo o que é importante para aquele sucessor, né? Ou aquele sucedido, aquele herdeiro. Então, quando a gente fala de nova geração, a gente vai falar o que é importante para ele e para aquela família. Como a gente tem está dentro do nosso programa, a gente tem encontros com a família, a gente tem encontro com o herdeiro, acompanha esse herdeiro, tem encontro quando ele vai trabalhar naquela empresa com o gestor dele, e às vezes ele está, inclusive, dentro daquela família, né, na empresa daquela família, a gente tem esse contexto todo. E aí a gente consegue ajudar o que é importante para aquela empresa familiar ou para aquela família empresária. E aí a gente vai definindo, né, o que é que ele deve também, ajudando ele a qualificar aqueles elementos culturais que são muito importantes para aquela família, né? Que muitas vezes, talvez ele não tenha essa percepção ampla do que ele precisa qualificar, né? E, ao mesmo tempo, a gente também ajuda essa família. Eu sempre digo que o PPG, o foco é o nosso herdeiro, mas a gente respinga para os outros, as interfaces, né? Que é a família, que é o gestor, que é o irmão, muitas vezes, porque como a gente faz toda essa costura, no fim todo mundo é trabalhado, né? Embora seja um foco, seja o herdeiro. Então, ali a gente vai conseguindo ajudar esse herdeiro a qualificar, e às vezes a família também qualificar esses processos da nova geração, que é um modelo diferente de fazer gestão, um modelo diferente de trabalhar, inclusive, né? A gente sabe que aí os nômades digitais estão aí, e a gente percebe que nas famílias empresárias nós temos muitas pessoas que estão trabalhando fora do país e que trabalham em qualquer lugar, não precisa estar dentro da empresa para trabalhar, né? A gente sabe disso. Então, isso tudo é um modelo muito diferente talvez aquele fundador que teve presencialmente, ficava 15, 20 horas dentro de uma empresa, né? Então, tudo isso a gente vai ajudando
nessa costura aí das mentorias e das orientações que são dadas, e também dos workshops, das visitas. Tudo é uma forma de ampliar a visão sobre esse mundo, né? Esse novo mundo que a gente está vivendo também. Dani, alguma coisa que tu quer incluir aí? Não, quero agradecer a Andresa, Lisete, Hilário, Ivadete pelas contribuições e nos reforçando de que nós estamos no caminho aparentemente adequado, né? Eu acho que tem a ver com o nosso propósito. É claro que a gente está falando, por exemplo, quando a gente fala do programa Próxima Geração, e de novo nós temos a Marisa aqui, né? Que é uma mãe ppgeniana, a gente está falando de 1 ano, né? É um estímulo para que as coisas possam, a partir daí também, ter seus movimentos, porque é um processo de crescimento e de desenvolvimento que não para nunca, né? São as fases da vida, são momentos diferentes, mas a gente fala que quem passa por um processo desse fica com algumas marcas que geram reflexões, né? Marisa, quer falar um pouquinho? Está aí balançando, aproveita, vamos te ouvir um pouquinho. Não, para a gente, assim, foi realmente um programa muito importante, né? Não só para o Henrique, que participou, mas para toda a família, né? Inclusive, nós hoje temos as mães ppgenianas. No próximo, Daniela, vamos lembrar de você. Elas se encontram, gente. Elas são. Como é que os filhos te chamam? Chamam de. Não, eles falam mães ppgenianas. Então gente... tem um bastidor, depois eu te conto. Fala que quando essas mães se juntam, menina, é um caso sério. Mas fala, Marisa. Mas, assim, aí teve esse resultado e até hoje realmente a gente se encontra e foi um grupo, assim, muito bom, porque ali a gente compartilha tudo, né? Todas as experiências de filho, de marido, dos negócios, enfim, e se diverte bastante, né, gente? Da última vez teve marido até mandando a localização da casa. Então, assim, foi muito bom. E para os meninos também foi um crescimento muito grande, um amadurecimento, que com certeza hoje eles usam muito disso, né, no dia a dia, na forma tanto profissional como pessoal. Então, assim, é um programa realmente que, como diz o Henrique lá, né, vale muito a pena fazer, né? E para todos os envolvidos, né? Então, assim, quem puder, é uma excelente oportunidade, realmente. Obrigada, Marisa, aí, pelo seu depoimento. E a gente fala o seguinte, como agora eles vão se tornando uma comunidade, né, a partir do próximo ano, porque nós não podemos fazer isso esse ano com a pandemia, né, então os encontros foram limitados e tudo, mas nós já temos viagens programadas com as famílias ppgenianas, já temos vários projetos, porque o objetivo é a gente manter, né, essas trocas, essas reflexões, porque para tornar uma empresa familiar longeva, dá trabalho, gente. A gente tem um certo esforço contínuo de todas as partes, dos filhos, dos pais, das mães, de tio, de tia, de primo, de colaboradores, porque os colaboradores também fazem parte, né? Tem uma parte importante aí. Enfim, antes que algumas pessoas também comecem a sair, eu quero fazer já um convite para vocês. No dia 5 de outubro, comemora-se o Dia da Empresa Familiar. E a gente vai fazer um super evento, sabe? Tipo de 1h30 às 7h30, porque essa história de falar só 1h30, 1 hora, a gente quer trazer mais, né? E aí a gente está trazendo várias famílias empresárias com temas diferentes, estamos trazendo também família lá de Portugal, um consultor de Portugal que é parceiro nosso também. Temos o Salib, que é um dos autores do Gestão do Amanhã, que é um best-seller e que a gente usa no nosso programa, porque os jovens têm que fazer leitura de livros, né? Eles não gostam muito não, mas no final todos eles têm que ler um livro a cada 2 meses. Então, assim, vai ser um programa bem especial. A gente faz questão que seja gratuito para que a gente possa compartilhar com um monte de gente e trazer aprendizado e reflexões para as famílias empresárias. Então, nos acompanhem aí que a gente vai aos poucos
dando mais informações sobre essa grade aí de palestrantes que estará conosco. Cris, quer complementar? Mônica? Acho que tu disse tudo. Esse é um fórum que a gente vai celebrar mesmo o dia da empresa familiar, que eu acho que tem que ser celebrada, porque a gente sabe que as empresas familiares contribuem muito aí para a nossa nação, né? Então, a gente acha que compartilhar essas experiências com profissionais tão bacanas, que estão nesse processo, né, de famílias empresárias, vai ser um dia de celebração mesmo, né, de conteúdo. Necessário. Né? Necessário. Necessário, esse é um necessário. Queria só fazer uma parte, né, dentro do que tu trouxe antes, Daniele, claro, já está mais que passada a nossa hora, né, mas a Lisete, que está aí representando a República Dominicana, e ela teceu um elogio antes, né? Então, que eu acho que como a gente ultrapassa, né? Como tem fenômenos que são da família e são das famílias empresárias, independente de onde estamos. Então, não queria deixar de trazer esse olhar também, né? Que faz sentido porque a gente fala do ser humano, né? E a gente fala de ser humanos que querem dar essa continuidade, né? Então, é legal também ver que uma pessoa de fora está aqui, está olhando, está fazendo sentido e está conseguindo, né, fazer aí os links necessários. Isso é muito bom. Que bom, Lisete. Prazer tê-la conosco. Viu as vantagens do online, né? A gente fica sem fronteiras mesmo. Muito bom. Gratidão. Que fantástica oportunidade de ver vocês. Que energia que vocês transmitem. Olha, demais, demais. Olha, valeu a pena cada minuto ouvir vocês, né? Obrigado pela oportunidade de crescer pessoal e profissionalmente. Obrigado, gente querida. Nossa, Hilário, que maravilhoso. Muito obrigada. Viu, gente? Ó, só quero Zoom agora, tá? Não quero nada desse negócio distante, não. Muito bom. É uma boa ideia. Eu acho que o Zoom é muito mais interativo e faz com que a gente se sinta mais integrado, né? E eu quero realmente felicitar também vocês. Eu gostei muito de todas as exposições, eu já coloquei ali. E agradecer principalmente a Mônica pelo convite, porque eu fiquei sabendo de vocês, através da Mônica, que a gente já tem alguma relação, né? Eu vivo aqui na República Dominicana, trabalho aqui, também trabalho com famílias empresárias, não com a empresa, mas a família empresária. E fez muito sentido para mim tudo que vocês disseram. Obrigada. Prazer. Vamos fazer muitas trocas, Lisete. Gente, é isso, assim, gratidão pela participação, pelo tempo de vocês, pela disponibilidade de estar aqui conosco trocando e que a gente tenha vários outros momentos aí pela frente. Tá? Sucesso, um grande abraço a todos. Um beijo. Boa noite. Obrigada. Tchau, Mônica. Obrigada, gente.